aí, galera, temos aqui então mais um pórtico para a gente resolver junto, tá? Primeira vez que estamos fazendo então um pórtico hiperestático. A gente vai usar o método das forças para resolver ele e a gente vai começar agora então com aquilo que a gente já em alguns exercícios a gente abordou. Primeiro aspecto que nós temos que levantar da nossa estrutura é o grau de hiperestaticidade dessa estrutura, certo? O que seria esse grau de hiperestaticidade? Seriam as reações, digamos assim, que estão sobrando na estrutura. Aquelas que a gente pode tirar e mesmo assim vai ter uma estrutura estável, tá? Não é só dessa maneira que a gente consegue tornar essa estrutura estável. A gente poderia estar introduzindo rótulas nessa estrutura para tornar ela estável. Mas nós vamos trabalhar com a liberação ou com a retirada de reações. Certo? Então vamos dar uma olhada para essa estrutura, qual que é o nosso grau de hiperestaticidade para contar ou para poder ver qual é o número de reações que a gente terá que tirar. O nosso grau de liberdade, desculpem, de hiperestaticidade, ele é igual ao número de reações menos as 3 equações de equilíbrio menos equações de compatibilidade caso a gente tenha, né? Nosso grau de hiperestaticidade, ele vai ser aqui 6 menos 3, e a gente não tem nenhuma equação de compatibilidade. Essas equações de compatibilidade seriam pontos na estrutura que a gente teria informações de algum dos esforços internos, ou seja, uma rótula, eu saberia que o momento é igual a zero, uma liberação de cortante, eu saberia que a cortante é igual a zero. Esses pontos a gente teria uma equação de compatibilidade. Nesse caso, não temos nada. Nosso pórtico tem um grau de hiperestaticidade igual a 3. Esse grau de hiperestaticidade representa o número de reações que eu tenho que tirar para formar uma estrutura estável, certo? E lembramos que este é o primeiro passo, então, para a gente trabalhar com o nosso método das forças, tá? A gente precisa tirar 13 reações para montar o nosso sistema principal. Ou o nosso SP, tá? Vamos dar uma olhadinha o que é esse SP. Vou fazer aqui um rascunho, tá? O nosso sistema principal é a nossa estrutura modificada. O que eu quero dizer com esse modificada? Com o número de reações que eu determinei aqui a menos, ou seja, poderíamos fazer aqui, tá? Esse pode ser o nosso sistema principal, não é o único. Eu poderia estar tirando as reações do vínculo A e deixando as do vínculo D. Eu poderia estar tirando uma aqui, duas aqui, uma aqui ou duas aqui. Certo? O sistema principal é uma idealização de cada um. Cada um vai ter o seu sistema principal. Faz parte ainda do sistema principal as cargas externas da estrutura. Essa aqui, esta aqui e esta aqui. Não terminamos ainda o nosso sistema principal. Tem mais uma coisa que a gente precisa botar. As reações que nós tiramos, as quais agora nós vamos dar o nome de hiperestáticos, tá? Então a gente vai ter um hiperestático nessa direção. A gente vai ter um hiperestático nessa direção. E nós vamos ter um hiperestático nessa direção. 1, 2 e 3, ok? Isso aqui representam as reações que nós tiramos, tá? Nós precisamos agora, então, através desse nosso sistema principal e do princípio da superposição de efeitos, determinar o valor dessas reações aqui. Isso a gente vai fazer através da criação de 3 novas equações. Então, além das 3 equações que a gente mencionou aqui, ó, que a gente tem as 3 equações do equilíbrio, né, o somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório das forças em Z, ou dos momentos, enfim, tá? A gente vai criar mais 3 reações, que é as seguintes: deslocamento na vertical do ponto D igual a 0, deslocamento na horizontal do ponto D igual a 0 e a rotação
da seção transversal no ponto D é igual a zero, tá? São 3 equações que a gente vai estar criando aqui para poder chegarmos às 6 equações e a gente conseguir achar nossas reações dessa estrutura aqui. Sempre no nosso caso zero, a gente vai considerar a estrutura modificada, tá? Traduzindo aquela estrutura na qual nós tiramos as reações. E nesse caso zero, somente as cargas reais, as cargas que estão atuando na estrutura externamente, é que a gente vai considerar. Não que a gente não possa considerar as reações, ou não deva considerar as reações como cargas externas, tá? Mas a gente vai somente considerar dentro do método essas cargas que a gente está vendo aqui na estrutura. O nosso objetivo é para esse nosso ponto aqui, ó, de calcular deslocamento em x, porque nós tiramos uma reação em x, um deslocamento em y, porque nós tiramos a reação em y, e a rotação, porque a gente tirou um momento concentrado nesse ponto, tá? Então, para essas 3 reações que nós tiramos, a gente vai ter que calcular o deslocamento associado. Para isso, a gente precisa calcular as equações dos esforços internos, tá? Então, nós vamos fazer uma seção de A até B, uma de B até essa força de 8 kN e uma da força de 8 kN até o ponto C. E mais uma do ponto C até o ponto D. São 4 seções no total, sendo que essa é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem na seção 1, então. Ela vale no intervalo de 0 até 5 metros. E ela é representada dessa maneira aqui. As cargas que nós temos nessa estrutura é essa carga triangular, que a gente vai botar aqui P, já vamos calcular o que é esse P aqui. Tá? Nós temos as reações que estão aplicadas aqui nesse ponto aqui. A HA, já vamos calcular ela. Desculpem, vertical a horizontal A e o momento no ponto A. Essas são as cargas que estão aplicadas. E a gente precisa achar nossos esforços internos. Nosso momento fletor, nossa normal e nossa cortante. Como o objetivo é calcular os deslocamentos e no enunciado dizia para nós desconsiderarmos a normal, a gente vai calcular somente o momento fletor. A cortante a gente não vai botar dentro do princípio dos trabalhos rituais e a normal a gente pede no enunciado para não utilizar, tá? Então vamos ver nossas reações, o que teríamos aqui, ó. Somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero. Nós temos 3 vezes 5 metros dividido por 2, que é a carga triangular. Regra da mão direita, ela está fazendo um momento negativo e o braço é 2/3 de 5 metros. A carga de 8 também, momento negativo, 8 vezes 3 metros, mais a carga de 7, que multiplica 2 metros, que multiplica o braço de 4 metros, mais o momento em A. O momento em A vai ser, portanto, igual a 7 kN, deixa eu ver o sinal, negativo, ou seja, ela é no sentido horário, tá? É um momento no sentido horário aqui. Somatório das forças em x igual a zero, nós temos H mais 3 que multiplica 5 dividido por 2 triangular, menos 7 que multiplica 2, isso aqui é igual a zero. Nossa HA igual a 6,5 kN, nesse sentido aqui ainda. Tá? Somatório das forças em Y igual a zero. Menos 8 mais VA igual a zero. VA igual a 8
kN, ela é uma força para cima, certo? Com isso aqui nós podemos continuar a nossa seção 1 e achar os nossos esforços internos. Vamos lá. Somatório dos momentos em relação ao ponto que eu cortei a estrutura é igual a zero. O ponto que a gente cortou é aqui. O que nós temos? Nós temos P, que multiplica X, isso aqui dividido por 2, tá? Porque é uma carga triangular. E o braço é X sobre 3. Desse ponto aqui, a carga seria concentrada a 1/3. Nós temos mais a H, que a gente disse que é 6,5, que multiplica X mais o momento, que na verdade está mais aqui, mas a gente calcula como sendo negativo. Então já vamos trocar menos 7 kN mais o momento é igual a zero. P de x, o que é P de x? Ó? A gente tem que P ele é no ponto x, e lá no ponto 5 metros nós temos que esse P vale 3. Então nós temos que P é igual a 3x sobre 5. Quando é 0, vale 0. Quando é 5, vale 3. Ok? Então, nós já podemos achar o nosso momento para essa seção aqui. O momento vai ser igual a 3, vai cortar com 3, x ao cubo menos x ao cubo dividido por 10, menos 6,5x mais 7 kN. Esse é o momento para a nossa seção 1. Para a nossa seção 2, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 3 metros. O nosso esqueminha, ele vai estar aqui, ó. Já vamos agora botar as cargas, já que eu já sei elas, né? 3, 8, 7 e 6,5. Nossos esforços internos. Nosso momento. Só ele que a gente precisa, então vamos só representar ele. E a gente tem que o somatório dos momentos no ponto que eu cortei é igual a zero. O que nós temos aqui? A força de 8, menos 8 que multiplica x, mais 6,5. Esse 6,5 tem uma distância constante do ponto. E essa distância vale 5 metros. Mesma coisa com a força de 3, ela também vai ser uma constante agora. Mais 3 que multiplica 5 dividido por 2, esse é o valor da força. E o braço que ela está é 1/3 de 5 metros, ou seja, é 5 sobre 3. Nós temos ainda menos o 7 dessa nossa carga aqui, mais o momento igual a zero. O momento nessa seção, ele vai ser igual a 8x menos 38. Certo? Esse é o nosso momento nessa seção 2. Esse é o na 1, vamos destacar ele para a gente não esquecer. Na nossa seção 3, que vale de 3 até 5 metros, o nosso esquema é este aqui. As cargas que estão atuando aqui é triangular, uma carga de 8, uma carga de 8, um momento de 8 e essa reação aqui de 6,5, tá? O que a gente quer descobrir? O nosso momento fletor aqui. Para isso, nós vamos fazer
somatório dos momentos em relação ao ponto x igual a zero. E nós vamos encontrar o seguinte. Essa primeira carga de 8 que multiplica x menos 3, esse momento é positivo, mais a carga triangular, que é esse mesmo termo aqui, ó, 3 vezes 5 dividido por 2, que multiplica 5 dividido por 3, a carga de 6,5 mais 6,5, que multiplica 5, mais o momento de menos 7, menos 8, que multiplica x, mais o nosso momento é igual a zero. Com isso, o nosso momento vai ficar, esse 8 vai cortar com esse aqui, 24, nos resta momento igual a menos 14 kN vezes metro. Temos aqui a nossa seção 3 já definida, o momento fletor, né? Seção 4, ela vai de 0 até 2. Nós vamos representar ela dessa maneira. Precisamos só convencionar. Deixa eu botar a primeira carga, daí já falamos dessa questão de convenção. Qual que é o lado superior dessa barra? Eu costumo trabalhar com esse lado aqui sendo superior. Dessa forma, o momento fletor aqui, ó, aonde eu cortei, ele fica nesse sentido como positivo, tá? Vamos dar uma olhada aqui então. Nosso somatório dos momentos em relação ao ponto x igual a zero, tá? O ponto x é o ponto de corte. Momento, menos 7, que multiplica x sobre 2, isso aqui é igual a zero. Nosso momento igual a 3,5x ao quadrado. Positivo, certo? Então, as equações dos esforços internos do nosso caso zero já estão prontas. E agora a gente passa ao cálculo dos esforços virtuais, tá? Que são eles que vão trazer para nós os deslocamentos lá quando aplicarmos no método do trabalho virtual. Ainda dentro do caso zero, é necessário que a gente determine os esforços provocados pela carga virtual. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos primeiro para o nosso esforço, ou melhor, nosso deslocamento na direção y, que foi aquele que nós chamamos de x1, né? Então vamos exemplificar nossa estrutura aqui, certo? E vamos botar nossa carga virtual. Nossa carga virtual, vamos botar ela de 1 nesse sentido aqui. A gente precisa obrigatoriamente obedecer o mesmo sentido de análise do que no caso real. E nós temos aqui, ó, seção 1, seção 2 e seção 3. Essa aqui, o x cresce aqui, essa aqui e essa aqui e aqui. 5 metros, 5 metros e 2 metros. Nossas reações, a gente vai ter aqui, ó, menos 1, certo? E um momento de 5. E essa força aqui de 1. Não tem força na horizontal, tá? E com isso a gente pode passar para as nossas seções. Seção 1, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 5. E nós temos isto aqui, 5. Nosso esforço interno, ele é este aqui, e com um somatório das forças no ponto de corte, desculpem, dos momentos no ponto de corte igual a zero, a gente tem menos 5 mais um momento igual a zero, nosso momento igual a 5 Newton vezes metro. Nossa seção 2, 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5 também agora, né?
nosso esquema da estrutura é isso aqui. Nós temos a carga de 5, essa força de 5, e o nosso momento é esse aqui. Somatório dos momentos no ponto em que eu cortei a estrutura é igual a 0. Nós temos menos 5 mais x, 1 vezes x, né? Mais o momento igual a 0. Momento igual a 5 menos x. Nossa seção 3, 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Nós temos o seguinte, isso aqui, com a nossa força de 1 Newton aqui, a gente consegue visualizar então que o nosso somatório dos momentos no ponto de corte é igual a 0, nosso momento é igual a 0, tá? Não temos momento fletor, esse momento é esse esforço interno aqui. Então, nossa força virtual na direção 1, ela já estaria definida, certo? Como eu sei que eu preciso calcular aí na direção 2 e na direção 3, antes de aplicar na integral, eu já vou calcular aqui, certo? Eu acho que fica mais tranquilo, a gente vai um pouquinho mais rápido nesse exercício aqui. Então, vamos dividir nosso espaço aqui e vamos calcular nossa força, vamos colocar nossa força virtual agora em x. Lembrando, pessoal, que a gente tem que cuidar para não misturar, né? O que é força 1 com força 2, tá? Força virtual 1 com força virtual 2, porque cada uma é utilizada em um momento distinto, tá? E a gente não pode confundir isso aqui. Ok? Este nosso momento, vamos dar uma olhada nas nossas reações primeiro aqui, então. Nós temos essa reação como sendo igual a 1 e nosso momento aqui igual a 3. O braço é 3, né? 1 vezes 3, nós temos que ter um momento de 3 ao contrário para que não haja rotação, né? Seção 1, seção 2 e seção 3, os mesmos sentidos daqui, certo? Nós vamos ter então isso aqui, ó, seção 1, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Nossa seção, as forças que nós temos, 1 e esse momento de 3, e nós queremos calcular o nosso momento. Então, somatório dos momentos no ponto de corte igual a 0, nós temos menos x mais 3 mais m igual a 0, m igual a x menos 3. Nossa seção 2, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 5 também. Nossa seção, nosso diagrama de corpo livre é isso aqui. Nossas cargas, 3, momento e 1 a força. Nosso momento fletor está aqui. E nós temos então que o somatório dos momentos no ponto de corte igual a 0. Nós temos menos 1 que multiplica 5, mais 3, mais m igual a 0, m igual a 2 Newton vezes metro. E nossa seção 3, ela vai de 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Nosso diagrama de corpo livre, nossa força neste sentido e nosso momento fletor neste sentido aqui. Somatório dos momentos no ponto de corte igual a 0.
1 que multiplica x mais um momento, isso aqui é igual a zero. Nosso momento igual a menos x. Da mesma maneira, vamos aplicar nosso momento concentrado agora, para depois aplicarmos dentro da nossa terceira integral e conseguirmos achar nossos 3 deslocamentos, tá? Então, nossa estrutura agora aqui para essa virtual do caso zero ainda, né? Ela seria essa aqui, e a força que a gente está aplicando, 1 newton vezes metro. Tá? Com isso, a gente tem uma reação aqui de 1 newton vezes metro. Nós temos seção 1, seção 2 e seção 3. A nossa seção 1, ela vai de 0 a 5. Nós temos esse diagrama de corpo livre, nossa barra é isso aqui. Nosso momento está aqui. E nosso esforço interno de momento está aqui. Somatório dos momentos em relação ao ponto de corte igual a zero. A gente tem que o nosso momento menos 1 igual a zero, momento igual a 1 newton vezes metro. Então, nossa seção 2 também vai de 0 até 5 metros. O nosso diagrama de corpo livre é este aqui. Nosso momento aqui é onde a gente cortou, né? Nosso momento fletor. E aqui a força que está aplicada. Vamos lá. Somatório dos momentos em relação a x igual a zero. Nós temos que o momento menos 1 igual a zero. Momento igual a 1 newton vezes metro. Nossa seção 3, ela vai de 0 até 2. Ela é basicamente isso aqui, esse é o nosso diagrama. Nós aplicamos aqui uma força de 1 newton, tá? Isso aqui não é a reação, é essa força aqui. E o nosso momento fletor positivo estaria aqui. Somatório dos momentos em relação a x igual a zero. M mais 1 igual a zero. Momento igual a menos 1 newton vezes metro. Ok? Então, nós temos aqui, pessoal, todas as nossas forças virtuais. Então, aqui nós teríamos virtual em x, em y, virtual em x e virtual do momento, tá? No eixo z. Ou seja, aqui a gente vai usar para calcular o deslocamento em x, novamente errei, né? Deslocamento em y, aqui deslocamento em x e aqui a nossa rotação. Certo? Então vamos aplicar agora todas essas equações dentro do nosso princípio dos trabalhos virtuais. Nossa primeira integral aqui, então ela vai relacionar nossos esforços internos causados pelas cargas reais com o esforço interno causado pela carga virtual na direção y, ou seja, nossa primeira carga virtual, e ela vai retornar para nós o nosso deslocamento na direção y, na direção 1. Então, o nosso ΔI, que multiplica a carga virtual, é igual à integral de 0 a 5, a real era menos x ao cubo sobre 10, menos 6,5x, mais 7, que multiplica, então, a nossa virtual, que é 5, tudo isso dividido por EI, dx, mais a integral de 0 a 3 de 8x menos 38, que multiplica a virtual, que é 5 menos x, dx, dividido por EI,
mais a integral de 3 a 5 de menos 14, que multiplica 5 menos x dx, dividido por EI, mais a integral de 0 a 2 de 3,5x ao quadrado, que multiplica 0, foi o momento que nós encontramos para essa seção de 0 a 2, né, nossa barra de E, CD, dividido por EI dx. Isso aqui vai retornar para nós o nosso deslocamento. O nosso deslocamento, portanto, é igual a menos 628,375 dividido por EI. Esse é o nosso ΔI. Um dos termos que a gente vai usar dentro daquela equação que nós vamos criar para calcular nossas reações. Vale a gente lembrar também que esse deslocamento ele é ao contrário da nossa força virtual. Dessa maneira a gente sabe que ele é um deslocamento para baixo, tá? Nosso ΔI, então, vai ser o seguinte: integral de 0 a 5 de menos x ao cubo dividido por 10, menos 6,5x, mais 7, que multiplica x menos 3, dividido por EI. Tem que trocar de caneta, né? Essa aí tá dando um tilt. Mais a integral de 0 a 3 de 8x menos 38, que multiplica 2, isso aqui dividido por EI, mais integral de 3 a 5 de menos 14, que multiplica 2, dividido por EI dx, mais a integral de 0 a 2 de 3,5x ao quadrado, que multiplica menos x dx, dividido por EI. Nesse caso, o nosso ΔI ele vai ser igual a 286,208. Esse menos aqui indica que o sentido da força virtual que nós usamos na segunda vez que aplicamos a carga virtual é o contrário. Então, nosso deslocamento é nesse sentido aqui. Certo? Agora falta que a gente faça o nosso terceiro deslocamento, a nossa rotação, para que a gente termine então o nosso caso zero. ΔI está relacionado com aquele momento concentrado que nós aplicamos na terceira força virtual. Naquele caso, nós tínhamos um momento fletor constante na nossa estrutura. Então, nosso ΔI, nossa força virtual era 1 também. A integral de 0 a 5 de menos x ao cubo dividido por 10 menos 6,5x mais 7, que multiplica 1, era um momento concentrado, dx, tudo isso aqui dividido por EI, mais a integral de 0 a 3 de 8x menos 38, que multiplica 1 dx dividido por EI, mais a integral de 3 a 5 de menos 14, que multiplica 1 dx dividido por EI, mais a integral de 0 a 2 de 3,5x ao quadrado, que multiplica 1 dx dividido por EI. Só corrigindo aqui, na última seção é menos 1, e o nosso ΔI ele vai ser igual a menos 177,208 dividido por EI.
Quando nós adotamos nosso momento, nós adotamos esse momento no sentido anti-horário, certo? Então isso significa que a nossa rotação é no sentido horário, ok? Então nosso caso zero está completo. A gente determinou que os nossos deslocamentos seriam ΔI igual a menos 628,375 dividido por EI, ΔI menos 286,283 dividido por EI, e o nosso ΔI está aqui em cima, menos 177,2083 EI. Nos próximos vídeos, pessoal, vamos calcular o caso 1, 2 e 3 e também montar o sistema para achar nossas reações, então, nesse engaste do ponto D.